Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, ao programa Oração ao Pai das Misericórdias. É com alegria que nós reservamos esse momento para fazer essa experiência da misericórdia do Pai. Hoje a Igreja celebra a memória facultativa de São Brás. São Brás, que é Marte. Ele viveu no final do século III, início do século IV. Foi bispo da Turquia. A ele é atribuída a salvação de uma criança que estava sufocada com uma espinha de peixe. Desse fato, popularizou-se a bênção da garganta com as velas, que a mãe dessa criança levava a ele, ao bispo São Brás, na prisão. Devemos assumir nossa fé, praticar o bem e nos deixar guiar pela luz que é Cristo, de modo a alcançarmos a santidade e a salvação eterna. Portanto, rogamos a intercessão de São Brás, para que também nos livre dos males da garganta e assim possamos comunicar Cristo Jesus, comunicar o Evangelho da salvação. Para isso, vamos tomar o Evangelho do dia, meditar, portanto, a palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje é interessante percebermos que os concidadãos de Jesus, aquele povo que morava ali na cidade de Nazaré, aquele povo tinha uma certa dificuldade de crer em Jesus como Filho de Deus, o Messias Salvador. O povo convivia com Jesus, o povo conhecia os familiares de Jesus, o povo sabia que Jesus era carpinteiro, que coisa interessante. Jesus era um trabalhador. E por conta disso, as pessoas se questionavam: de onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? E diante dessas questões que as pessoas apresentavam, o próprio Jesus, ele lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E como diz o evangelista São Marcos, ali Jesus não pôde fazer milagre algum. E admirou-se com a falta de fé deles. Irmãos e irmãs, que coisa interessante.
de fato as pessoas reconheciam Jesus como verdadeiro homem, mas tinham dificuldade de reconhecê-lo como verdadeiro Deus. A fé deles era uma fé fraca, débil, ou, segundo aquilo que nos registra São Marcos, eles não tinham fé em Jesus como Filho de Deus Salvador. E por isso, não podiam receber do Senhor as graças da salvação. Diante desta realidade, devemos nos questionar até que ponto nós cremos em Jesus como Filho de Deus Salvador. Até que ponto nós cremos em Jesus como Filho do homem. Nós cremos talvez que Ele seja Filho de Deus no sentido de que Ele é verdadeiro Deus. Mas também devemos crer em Jesus como homem verdadeiro. Aquele que assumiu a nossa humanidade para nos salvar. Aquele que assumiu a nossa humanidade, a natureza humana, para conduzir toda a humanidade à participação da vida de Deus. E o caminho para chegar a Deus é viver a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, na nossa realidade humana, no nosso cotidiano, nas coisas humanas, por exemplo, na realidade do nosso trabalho. Às vezes tem pessoas que acham que para ser de Deus devem, digamos, abandonar tudo, né? Abandonar as coisas próprias da vida humana, da realidade humana, como por exemplo o trabalho, coisas desse tipo, tirando aqueles que são chamados a uma consagração especial na vida religiosa, mesmo sabendo que também os consagrados e consagradas de Deus são chamados a exercer o profetismo do Evangelho no mundo em que vivemos. Todos nós somos chamados a viver a realidade própria da vida humana, porém como oportunidade de professar e testemunhar a fé. Sendo pessoas autênticas, pessoas humanas autênticas, mas pessoas humanas comprometidas com a fé, com o Evangelho de nosso Senhor. Não tenha medo, meu irmão, de testemunhar o Evangelho na sua família. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de testemunhar o Evangelho no campo do seu trabalho, na vida comunitária, na vida social, nos compromissos do dia a dia, do cotidiano. Não tenhamos medo. Que Deus nos dê a graça de testemunhar a fé em Cristo Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão de São Brás, Bispo e Marte, sobre todos vós, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.